Então, vamos começar chamando aqui, na liderança feminina, impacto nas políticas públicas, a nossa convidada, a deputada federal Isa Arruda, avanços e desafios da participação política das mulheres. A próxima mulher, Mulheres no Poder, influenciando políticas para a igualdade, Priscila Gama. E a próxima mulher maravilhosa, uma delícia de conversar, uma companheira maravilhosa, ficamos no tricô, no avião, falando de varizes. Não é maravilhoso? Porque eu tenho... Não, nossa, claro, sempre é dos outros, porque eu acho que eu tenho desde os 14 anos. Era um tricô, porque aqui é só trabalho, né? E nas horas vagas a gente fala de maquiagem, de tratamentos médicos, essa maravilhosa parcerias e colaborações para impulsionar políticas públicas voltada para mulheres. Essa deusa loira, Alexandra Segatin. E agora, nossa jogadora de basquete, que nos ajudou na fila do avião a colocar nossas malas de aeromoça em cima, porque as baixinhas só causando. Maravilhosa, secretária adjunta de Cultura e Turismo de Minas. Turismo, né? Milena Pedrosa. Olha, gente, eu achei que ela fosse top model, porque ela é alta, linda. E nos ajudou, maravilhosa. E cadê a nossa CEO maravilhosa do Desert Women Summit, Janaína? Ai, adoro, ela está aqui do lado. O microfone é todo seu, porque eu estou nervosa hoje. Olá, pessoal, boa tarde. É um sonho realizado hoje. Eu já falei bastante sobre tudo isso ontem. Então, vamos começar o nosso painel tão aguardado de políticas públicas, e eu espero que nós saiamos daqui com muitos projetos e ação, porque é isso que a gente vai fazer aqui, né? Ação. Ajudar as nossas mulheres e nos ajudar, principalmente. Então, eu vou subir para mediar, meninas, 10 minutos, para a gente, para vocês, no caso, exporem. E vamos aí. Um momento. Obrigada, gente. Bom, pessoal, eu vou começar dando a fala para a nossa querida secretária adjunta. Pesa esse cargo, né, Milena? E ela é tão ativa, gente. Essa mulher, cada dia que passa, tenho mais admiração por ela. Então, por favor, Milena. Obrigada. Estão escutando? Então, né? Esse está melhor. Boa tarde, que honra, hein, gente? Que delícia estar aqui com mulheres maravilhosas, como todas vocês. Ontem foi um dia tão inspirador, né, Jana? E eu vou falar um palavrão, tu é foda, cara. A Janaína, gente, não tem condição o que ela tem feito lá com Minas Gerais, querida. Então, primeiro, eu queria muito te agradecer, viu, por essa coragem de fazer essas coisas acontecerem e a gente acreditar nesse sonho seu junto com você. Fico muita gratidão no coração. Gente, bom, eu vou me apresentar. Eu sou ariana, com ascendente em Gêmeos, Lua em Escorpião, ou seja, nem sempre a melhor pessoa. Mas eu sou terapeutizada, tá, gente? Faço anos de terapia, falou que isso é muito bom, porque eu também sou filha única, além disso, né? Então, eu preciso de muita terapia mesmo. Então, eu tenho mais de 20 anos de terapia, vocês podem ficar despreocupadas nesse sentido, apesar da minha Lua em Escorpião e ariana ferrenha que sou. Eu sou mãe de um garoto de 21 anos, nasci em Belo Horizonte, sou mineirinha raiz e tenho muito orgulho da minha terra e do nosso Brasil. Eu acho, o Gaudí falava uma coisa, para ser original, basta voltar às origens, né? E a gente está fazendo um pouco disso aqui também, voltar para o ser, né? Então, eu tenho muita honra de ter um estado com tantas tradições, ter nascido lá, tão bonito de viver. E poder trabalhar para isso, porque, além disso, eu sou Relações Públicas de formação, tenho uma pós em Responsabilidade Social e sou servidora pública. Eu acho esse nome tão bonito, né, gente? É servir. Né? Nada mais é do que servir. Então, a minha vida hoje é servir o Estado de Minas Gerais, os 22 milhões de mineiros que estão lá, e eu acho isso muito bonito, porque, hoje em dia, também,
eu entendo que o Estado não é mais soberano, né? Existia uma coisa meio que o Estado era soberano no passado. Eu acho que isso mudou muito, e é tão bonito a gente poder ver e construir as políticas públicas de uma maneira coletiva, né, deputada? É isso, né? São os poderes executivos, legislativos e judiciário, mas muito mais com a sociedade civil organizada. Por isso, Luísa, eu te parabenizo pelas mulheres do Brasil, que eu acho que a sociedade civil organizada é que pode fazer, porque a gente é seres políticos, né? Mas antes de falar um pouco das políticas públicas da cultura e do turismo e as mulheres nele, eu queria colocar uma coisa de antes, porque eu acho que é o seguinte: eu estudo filosofia, sou filósofa, não de formação, mas de vontade, e a filosofia é buscar a sabedoria, né? Então, acho que o que a gente está fazendo aqui é uma troca. Essas mulheres todas que falaram ontem, eu acredito que eu dei mais um passinho em busca da minha sabedoria. E aí, dentro das minhas pesquisas filosóficas, a mulher, né, o ideal feminino, ele tem muito a ver com o centro, com a integridade, né, da gente. A gente tem uma questão muito grande, né, com essa coisa de coesão, de fazer a ligação entre as pessoas e de conseguir, né, a Gabi falou ontem da multiplicidade, uma série de outras características que todas vocês falaram, né, ontem, né, e nas conversas paralelas, como diz a Luciana, né, muitas conversas paralelas. E aí, pensando nisso, nessas mulheres, eu fico sempre pensando que o problema... Tem um documentário, não sei se vocês já viram, chama Ensaier, que diz o mar de dentro em finlandês. É um documentário lindo. E nesse documentário tem um mestre, um líder espiritual de algum país aqui da África, e ele fala uma coisa: o mundo está do jeito que está porque a gente desrespeita a Terra. E a Terra é o quê? Nada mais é do que um ser feminino, né? De onde cria e tudo mais. E aí, dentro da filosofia, a gente fala a mesma coisa. Existe o equilíbrio do masculino e do feminino. E quando a gente está desequilibrado, e no caso, o desequilibrado é porque as características masculinas são muito mais evidentes que as características femininas, são dadas como as melhores, a gente está em desequilíbrio. Então, o mundo está mais egoísta por isso, né? O mundo está mais superficial por isso, porque os homens têm essa característica mais da ação, né? E a gente tem essa característica mais interna. A gente faz sentindo, né? A gente faz as coisas com sentido. É como fazer, não o porquê lá no final. A gente pensa no como fazer. Então, eu entendo que o mundo está nessa desarmonia, né? E a gente, mulher, é muito importante nesse sentido. E eu já me perguntei muitas vezes, né? Por isso, o Luciano falou que eu fui jogador de basquete, foi de vôlei, mas dá na mesa, tudo alta, né, minha linda? E o esporte, todas as minhas características sempre foram muito masculinas, até o dia que eu percebi que eu precisava entender o meu feminino. Mas por que eu era as características masculinas? Porque, apesar de filha única, eu nasci com um trem de independência igual uma doida, sabe? Assim, nem amarrar sapato eu amarro, para não ter problema de ninguém me segurar, entendeu? Eu acho que isso é ariana. E aí, nessa liberdade, nessa ânsia, eu acabei me masculinizando muito para poder ser aceita na sociedade do que eu precisava fazer, de ser gestora, sempre fui gestora de pessoas, né? Assim, a vida, eu sou rodada para caramba, nem vou falar meu currículo, que eu já trabalhei em milhões de lugares. E aí, um dia, eu falei, não, gente, isso não pode estar certo, né? E eu acho que até a Tati falou um pouco sobre isso, né? Da gente voltar e ter esse cuidado. E aí que vem um pouco das políticas públicas. As mulheres estão ocupando muito pouco esse espaço ainda. E eu acho que é por isso que a gente ainda continua muito das formas que a gente tem nas políticas públicas. A gente não está conseguindo, né, fazer esse equilíbrio. Né, a minha professora de filosofia, não sei quem conhece a Nova Acrópole, a professora maravilhosa, ela fala assim: o que é bom para a abelha nem sempre é bom para a colmeia, mas o que é bom para a colmeia é bom para a abelha. E é nesse sentido que eu acho que as políticas públicas têm que acontecer. O meu lugar não é partidário, o meu lugar é de fazer o bem comum. Né? Esse é, na verdade, hoje, quando a gente estava fazendo a meditação, né, bonita, né, você falou para a gente falar um propósito, o meu sempre foi esse: buscar sabedoria a partir da justiça, a partir da fraternidade, da solidariedade, que são características muito, muito femininas. Então, o que a gente está tentando fazer, né, assim, eu falo assim, que todas nós, né, gente, estava conversando isso com o Rogério, só de existir, né, querida, a gente já está fazendo o nosso papel, mas a gente tem que cada vez mais criar, né, essas condições para outras mulheres e outras formas, né, porque, além do meu trabalho, eu também eu sou voluntária de vários projetos sociais ligados a mulheres, eu sou mentora num programa que chama Alumina, eu trabalho com um projeto social que chama Arquitetura na Periferia, que ensina as mulheres a construir as suas próprias casas, porque os homens constroem as casas e colocam o lugar de lavar a roupa do outro lado, e aí elas demoram mais tempo e elas aprenderam
inteiro a partir... Elas desenham e elas constroem a casa delas a partir desse empoderar-se, né, disse. Então, as políticas públicas, eu entendo que ela está faltando mulher. Em Minas, o Isa, por exemplo, é a primeira vez que a nossa Assembleia tem 15 mulheres deputadas estaduais. Olha isso. Até pouco tempo atrás, o Senado sequer tinha banheiro feminino, né, gente? Muito pouco tempo atrás, na verdade. 2016, olha isso, é chocante, né? Então, e eu penso uma outra coisa, né? Todos nós somos seres políticos. O que vocês fazem não é ser político? Nós somos seres políticos, independente se eu estou hoje num lugar que eu posso exercer, a partir do governo, esse lugar político, eu entendo que, quando eu faço um trabalho voluntariado, eu estou sendo um ser político. Quando a gente está aqui falando, né, independente dos cargos, a gente é ser político, a sociedade civil é ser política. Eu acho que é isso que a gente tem que começar a entender e, cada vez mais, trabalhar em prol disso, né? Lá em Minas, além de tudo isso, a gente tem trabalhado, a gente tem uma rede de gestores, de todos os gestores de cultura e turismo do Estado. E aí, as mulheres, a gente tem uma rede das mulheres gestoras de cultura e turismo para a gente se fortalecer em rede, mas, mais que isso, a gente tem trabalhado com a economia da criatividade. Eu não sei se todo mundo fala economia criativa, a gente mudou esse nome. E com bases, não é super acadêmicos, não, mas um pouco acadêmica. Porque, quando você fala economia criativa, não fica parecendo que é a economia que é criativa, só que, na verdade, a criatividade é nossa, gente. Não tira ela da gente, não, porque o processo é criativo, a gente é criativo. Então, a gente trabalha lá com uma economia da criatividade. Então, a gente tem feito um trabalho grande com as mulheres do café, que é a economia criativa. Antes, o café era só commodity. Hoje, o café artesanal... Por que as mulheres que fazem? Porque a gente que sabe fazer as coisas com o cuidado, enxergando a beleza, que é o bem, né, na verdade, pela filosofia. Então, a gente tem feito esse trabalho. Os queijos de Minas, eu não sei se você sabe, grande maioria, né, é feito por mulheres maravilhosos, né? Inclusive, espero a torcida de todos vocês, porque a gente candidatou esse ano os modos de fazer o queijo de Minas artesanal como patrimônio pela Unesco. Em novembro do ano que vem, nós vamos ter o título. Então, assim a gente espera, né? Como a gente também fez o registro da cozinha mineira pelo milho e mandioca dos povos originários como patrimônio da cozinha mineira. A Janaína esteve até com a gente lá agora, esse final de semana passado, num evento que a gente está fazendo. Então, assim, eu hoje, o que eu penso muito dessas políticas públicas é a gente, cada vez mais, estar nesse presente e colocar o nosso feminino mesmo à disposição dessa sociedade, desse coletivo, dessa construção. Eu não sei se vocês conhecem, eu trouxe um vídeo, eu não sei se a Adriana... Dri, o vídeo está de boa, aquele do YouTube? Vocês conhecem um projeto que chama Humanidade em Mim? Não? Então, é até bom. O que aconteceu? Eu vou contar para vocês rapidinho, antes dela passar o vídeo. A Molico contratou uma empresa em São Paulo, porque ela fazia as propagandas da Molico, eram maravilhosas, mas não vendia Molico. Aí fizeram a pesquisa, por que não vende Molico? Sabe por que não vendia Molico, gente? Ficar aquelas mulheres, todas de branco, na praia, esvoaçante, andando de bicicleta. Aí as mulheres falavam assim, gente, mas minha vida não é essa, não. Quem disse que eu vou tomar isso e a minha vida vai ser isso, né? E aí... O que aconteceu? Eles fizeram um grande estudo de pesquisa e fizeram assim, quais hoje são os valores que a humanidade tem de mais e quais os valores que tem de menos. E pediram para as pessoas relacionarem ao masculino e ao feminino. E aí, deu todos os valores que estão em falta, são valores femininos. E aí, esse vídeo, ele chama... Não é esse, é o outro, querida, é o do YouTube. Esse aí é o de Minas, é para fazer merchan de Minas Gerais, deixa para depois, que elas me deram só 10 minutos. E aí, o que acontece? Eles descobriram que é humanizar, escutar, apoiar, acolher, e esse é sobre humanizar. Ele vai pegar meu tempo todo, mas eu acho que vale a pena ver, gente. Ele é muito bonito e tem a ver com o que a gente está falando. Eu nasci num bairro que foi considerado na década de 90 um dos lugares mais violentos do mundo. Então, às 6 horas da tarde, mais ou menos, nós tínhamos que correr para dentro de casa, ficar embaixo da cama, porque quando morávamos em barracos de madeira, nossos pais tinham medo que as balas atravessassem as paredes e acertavam a gente. Aos 8 anos de idade, eu repeti 2 anos da segunda série, não sabia ler, tinha dificuldade de escrever. Os professores cantavam aquela musiquinha de não sabe, vai ter que aprender. Orelha de povo feita para você. Quando entrei na casa da Zezinha, eu vi com 11 anos,
E aí lá que eu conheci, assim, tipo, que era ser abraçado, que era ser beijado, que era ser tratado com dignidade. E aí, quando eu tinha 12, os meus pais se separaram. E aí meio que eu ganhei as ruas. Eu roubei um carro. E a partir daí eu não deixei mais de roubar. E um dia eu resolvi parar de roubar. Parei de assaltar num dia, no outro dia a gente estava traficando. Também veio pessoas que estudavam com a gente, que fizeram parte da nossa infância, que vinham atrás de droga. Pai de famílias, que cuidavam muito bem do filho, conheceu a droga e começou a usar. E aí uma vez eu estava conversando com a minha melhor amiga, né? Com ela eu podia falar os meus medos. Com ela eu podia ler os meus textos. Você vai chegar na banca de um monte de bandido e falar assim, rapaziada, tem uma poesia aqui pra vocês. Os caras, porra, que isso, cara? Os caras da biqueira da Boca Rival fecharam o carro onde ela estava e matou algumas pessoas que estavam dentro do carro. Inclusive essa é a minha melhor amiga. Eu voltei lá na casa do Zezinho, aí conversei com a tia Dag, e aí pedi dinheiro pra ela, né? Pra fazer o enterro da minha amiga. E aí ela olhou pra mim assim, aí botou uma na bolsa e falou assim, cara, eu vou te dar dinheiro pra fazer o enterro da tua amiga. Mas quem vai vir pedir dinheiro para fazer o teu enterro? E eu voltei a estudar. Eu estudei bastante, muito, tipo, muito mesmo. E aí eu consegui 100% da bolsa. Eu fiz letras. Eu montei um projeto de erradicação de tráfico de drogas e fui lecionado na escola onde eu fui expulso. A partir daí, quando eu fui ver, já tinha 27 meninos que eu tinha resgatado do crime e do tráfico de drogas. Consegui, tipo, em um mês, o que a escola não conseguiu durante toda a sua existência. Eu, tipo, dentro da escola nem me chamavam de professor, me chamavam pelo apelido, Neném. Então, acho que quando a pessoa ela se arrepende, eu acho que ela não merece o julgamento, merece ser abraçada, se não ser ouvida somente. Em 2009, eu escrevi um livro chamado Zona de Guerra, e eu falei para ela, mãe, estou escrevendo um livro, ela falou assim, então você escreve que eu vou aprender a ler para ver esse livro. E o ano seguinte, depois que eu lancei meu livro, não entrou na escola. E eu já sabia se pegar o ônibus para ir para onde ela quiser sozinha. Amado. Eu acho que é essa a palavra. Esse poder que o amor tem é impressionante. Existem milhares de pessoas no universo. E a pessoa parou tudo para cuidar única e exclusivamente de você. Para ouvir você. Tem coisa melhor que isso? Não existe. É lindo, né? Recupera já, né? Pode desligar, gente, por favor. Tem vários vídeos, viu, gente? Esse eu só escolhi que é o mais bonito e fala sobre humanizar, mas são 12 vídeos maravilhosos. E só para fechar, é um vídeo lindo, né, gente? Eu fiquei, toda vez que eu vejo, eu fico emocionada. Já devo ter visto umas 15 vezes. Porque aqui fala que tanto o homem ou a mulher tem esse processo de humanizar, do feminino, de querer cuidar, do amor. E como eu trabalho há muito tempo na cultura, eu entendo que a transformação social e econômica do nosso Brasil, de tudo, é a partir da cultura, né? Você viu que é a partir da leitura, é a partir do livro, é a partir dessa transformação, porque a cultura ela humaniza, ela sensibiliza, e ela tem esse lugar do humano, né? Do feminino muito forte. Então, eu desejo que a gente possa cada vez estar mais empoderadas do nosso feminino,
né, desse poder de transformação, de criação que a gente tem, e poder construir as políticas públicas, que todos nós somos esses seres políticos, né? E estou sempre aí à disposição de todos vocês para que a gente possa cada vez mais, né, pensar nessa rede do bem, nesse coletivo, com esse foco em transformar a gente mesmo e o nosso entorno, né, com muito amor. Oi. Gente, é sobre isso, não? Eu fiquei emocionada porque isso é o retrato do Brasil. E é como a gente conversou ontem, a gente tem que... Nós somos potentes, todas nós que estamos aqui. E eu tenho certeza que a gente vai sair daqui. Gente, agora. Passa para as meninas. Desculpa, gente. Eu não sou chorona, tá? Eu quero chamar ao palco a Priscila Gama, por favor. Seguimos a sequência? Então, Priscila, querida, bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu já te falei, é uma honra. É muito importante tê-las, todas vocês aqui. E eu passo a palavra para você começar. Muito obrigada mais uma vez. Bom, gente, boa tarde. Primeiro, eu queria pedir desculpa pelos atrasos, mas eu estive de manhã aqui, às 11, depois às 2, né? E, enfim, agora eu me atrasei e peço desculpa aqui honrando cada uma, né, que esteve no horário, e esse é o meu papel. Bom, meu nome é Priscila Gama, eu tenho 41 anos, sou uma mulher negra, periférica, capixaba, um original 027, com muito orgulho. E eu sou CEO do único laboratório de inovação e tecnologia social 100% negro e diverso no país. É o DDD de Vitória, Espírito Santo. A capital do Holy Spirit, né? Que é tão desconhecido que as pessoas não sabem nem o DDD, né? Mas que é o que a gente chama de Brasil profundo do Sudeste, né? Durante toda a minha vida, eu vi os aviões passarem, sempre, de Rio para Salvador, de São Paulo para Minas Gerais, e eles não paravam no Espírito Santo. Muito embora a gente tenha um percentual de pessoas negras muito substancial, são 63% de pessoas negras, a gente tem poucas políticas feitas, ou pesquisas feitas para a população negra e a população periférica. Então, eu venho de uma família que me ensinou que a gente devia ser o sonho dos nossos ancestrais, mas decidiu que eu ia aprender a ser o sonho e a estratégia dos meus ancestrais. Então, eu estou aqui, literalmente, porque eu sou fruto da estratégia, não só dos sonhos. Eu sou fruto de pessoas que fizeram para que nós estivéssemos aqui. E falo nós porque sempre que uma mulher negra senta diante de pessoas, especialmente pessoas não negras, a gente carrega muitas pessoas conosco, né? Não estaríamos aqui se não tivéssemos uma história de resistência, mas, sobretudo, se a gente não tivesse uma força para existir, né? Então, eu me formei em Direito, sou especialista em Direito Público, sou mestre em Sociologia Política,
E, basicamente, o que eu faço, resumidamente, é desenhar soluções estruturais para grandes desafios ligados ao socioambiental, especialmente quando eles são direcionados para a população negra e indígena em territórios periféricos ou vulnerabilizados, né? Significa comunidades, né? Favelas, quilombos, né? E ribeirinhas e outros lugares mais em todo o Brasil e no mundo. E a gente faz isso trabalhando governança colaborativa, que é o que a gente chama, né? Organizando a sociedade, o governo, as empresas, para desaguar e transbordar e com sinergia em transformações perenes, né? Durante muito tempo, o Brasil achou que o social era filantropia. E eu sou uma mulher negra da periferia, e o futuro é uma coisa que foi pautado e galgado para a gente, pouco visto. Era, levanta para garantir o futuro, estuda para garantir o futuro. Vocês acabaram de ver. E o futuro não chegava, né? O futuro não chegava. E eu, muito cedo, a estratégia dos meus pais foi me colocar para estudar. E, entendendo que eu era boa aluna, eles me colocaram para estudar mais um pouco. Os meus primos me chamavam de atleta. Ah, ela joga o quê? Ela joga escola, ela joga dicionário. O meu apelido era museu quando eu era adolescente, para vocês terem uma ideia de tanto que eu estudava. Mas quando eu cheguei na 8ª série, eu tenho 41 anos, né, era segundo grau. E o segundo grau você ia para o pré-vestibular, ou então você ia para o ensino médio técnico. E a minha professora sugeriu ao meu pai que eu fosse para o ensino médio técnico, mesmo sendo das melhores alunas da classe. E o meu pai me perguntou para ela, comigo do lado, esse é o limite da minha filha? Esse é o limite da Priscila? E, naquele momento, ele me tirou da sala. E pagou um pré-vestibular numa escola muito cara para mim. E eu passei em primeiro lugar numa faculdade de Direito particular, onde depois eu fui chamada como egressa por conta do meu currículo para fazer o meu mestrado e meu doutorado. A gente se emociona porque, quando a gente fala de motivações para fazer políticas públicas, e era o que estava escrito lá no descritivo da minha participação, é importante que vocês todas saibam que é muito difícil inspirar e motivar transformação social e políticas públicas que, de fato, fazem a diferença para que as pessoas não precisem mais das cestas básicas, para que elas não precisem mais do cobertor, sofrendo microviolências. Porque a gente sofre microviolências de um racismo estrutural diariamente, aonde quer que a gente esteja. Então, sempre é muito importante que a gente pare para pensar, e eu acho que o meu papel aqui, né, como mulher negra, diante de tantas mulheres não negras fabulosas, incríveis, inteligentes e cheias de canetas na mão para assinarem mudanças que sejam perenes, é fazê-las refletir que, sim, deveríamos ser todas iguais, mas não somos. Sim, deveríamos ter os mesmos direitos, mas não temos. Deveríamos ter o mesmo tempo, o mesmo trato, o mesmo cuidado, mas não temos. E talvez isso não seja culpa de nenhuma de vocês, assim como não é minha sofrer violência. E esse é um lugar de reflexão que a gente precisa parar para pensar quando a gente faz a política pública ou quando a gente pensa a política pública. Então, hoje, no laboratório, né, a gente trabalha com o mundo inteiro, são
muitas pessoas incríveis, pesquisadores, cientistas que estão desenhando o futuro. Nós estamos falando de pessoas periféricas numa cidade com DDD desconhecido, que estão desenhando o futuro, políticas públicas, consumo, desenho de consumo, de performance para o mundo inteiro. E isso se dá porque eu resolvi que eu não ia vender a dor. Muito embora eu tenha contado essa história ela não é uma história de tristeza, ela é uma história de potência. Porque eu não me uni com nenhuma das pessoas com quem eu sento para trabalhar ou para quem eu sento para almoçar, que não sejam pessoas potentes. Então, eu acho que o principal da mudança é de inspirar, seja em Vitória, seja aqui, seja na ONU, onde com Nina frequentamos e dentro dos nossos recortes defendemos as nossas pautas e defendemos as pautas da maioria de vocês, nos nossos corpos negros que sofrem essas violências diárias, né? Que estão desenhando o futuro. Então, eu acho que eu não trouxe apresentação e estou um pouco nervosa porque cheguei atrasada e eu sou muito cuidadosa, muito cuidadosa e, enfim. Mas eu acho que a grande contribuição é a gente entender que a empatia ela não é um determinante para a não violência. A empatia, ela não é um determinante para se colocar no lugar do outro. Porque é uma ousadia pressupor se colocar no lugar do outro, porque o outro tem um ponto de partida diferente do seu. O meu convite para as pessoas é a humanizar-se. Quando a gente se humaniza, a gente devolve para o outro a humanidade. Então, você não precisa se colocar no lugar do outro, porque a humanidade está na mesa, alimenta-se dela quem estiver à mesa. Né? É claro que a gente faz um exercício enquanto empatia, de sermos empáticas, de tentarmos imaginar o que o outro passa. Mas esse também pode ser um lugar muito perigoso de neocolonialismo, porque foi pensando no que o mundo precisava que muita coisa ruim aconteceu. Quando a gente humaniza o discurso, a gente escuta. E aí não tem erro. É uma gramática simples, é eu respeito, ele respeita, nós respeitamos. É um jogo claro, cheio de regras, e que é julgado e respeitado por todo mundo. Então, o meu convite, na verdade, é essa reflexão. É essa reflexão da gente se respeitar nas nossas individualidades, entender o limite do outro, e mais do que isso, escutar. Escutar soluciona as coisas. Quem não é bom de escuta e é bom de estratégia, a gente faz pesquisas aqui no meu jabá, né? E a gente é bom de escuta, né? Por isso que a gente faz muitas coisas ao redor do mundo. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa entender que ter um coração amoroso não torna ninguém antirracista, antimachista, antitransfóbico, anti-homofóbico, antiviolento. A gente precisa fazer mais do que isso para essas coisas verdadeiramente acontecerem. E para elas irem para a política pública, eu imagino que não estar sozinha já seria uma coisa boa, né? Então, não deixem as mulheres sozinhas. Não deixem as mulheres sozinhas. Mas não deixem só as suas mulheres sozinhas. Não deixem nenhuma mulher sozinha. E é isso. Obrigada.
Gente, acho que a presença de vocês, eu estou assim emocionada. E eu estou perdendo até o fio da meada. Deputada Isa vem fazendo um trabalho incrível no estado, em Recife, né? Fica em Recife, no estado do Pernambuco. É atuante, muito atuante, de acordo com as nossas conversas, na área da saúde. Então, deputada Isa, eu passo a palavra. Conta para a gente um pouquinho do seu trabalho tão incrível. Sim. Oi. Deixa eu vir para cá. Passa, né? Deixa eu só... boa tarde, mais uma vez. E eu quero iniciar cumprimentando e saudando com a expressão Assalamu Alaikum. Assalamu Alaikum. Que a graça e a paz esteja com todos. Né? Nesse lugar tão energético, nesse lugar com tantas vibrações, é isso que eu desejo na tarde de hoje. E agradecer pela oportunidade de poder estar aqui com tantas mulheres fortes, empoderadas, brilhantes, com tantos discursos emocionantes. E agradecer a você, Janaína, pelo convite de poder estar participando aqui desse momento. E me apresentar a vocês. Eu sou Isa Arruda, eu sou de Pernambuco, de uma cidade muito próxima a Recife, que é Vitória de Santo Antão. Eu sou fisioterapeuta de formação, sou professora de saúde da mulher, sou especialista em saúde da mulher e obstetrícia, e hoje estou como deputada federal. Eu sou vice-reitora de uma universidade, estou licenciada para poder exercer o cargo, e diretora de um centro de saúde. Então, aí é Vitória de Santo Antão, a minha terra, meu berço, meu lar, lugar onde eu nasci, cresci, criei minhas filhas e vim candidata a deputada federal, que eu sou a primeira e única mulher a ser deputada federal do interior do estado de Pernambuco. E é uma cidade linda, uma cidade acolhedora, e assim como Arfold, mas que tem as suas diferenças nas escalas sociais e, consequentemente, a diferença na qualidade de vida das pessoas. E assim como a sueca Greta, a paquistanesa Malala, a ugandense Vanessa, eu cresci sonhando com um mundo melhor, um mundo mais justo, humano, igualitário, fraterno, e com a possibilidade de ver crianças crescerem com igualdade no acesso à educação, na saúde, para que pense no futuro, no empreendedorismo para a vida pessoal e profissional, na oportunidade de ter mulheres e homens ocupando os mesmos espaços de poder, de decisão, de fala. E foi aí, imbuída nesse desejo, que eu entrei na vida pública. Disputei a minha primeira eleição. Essa é a primeira eleição que eu disputo. Alguém estava me perguntando, acho que foi a Alexandra, se eu já tinha disputado a eleição alguma vez. Não. Eu já disputei a eleição para deputada federal. E no meu estado de Pernambuco são 184 municípios, e dos 184 eu fui votada em 170 municípios. Eu tive quase 104 mil votos. E as pessoas me perguntavam, mas você já era política? Você já... Não, mas eu fazia a política sem ter cargo público, né? Então, eu decidi disputar a eleição, e quando Renata começou a falar, eu fui passando tanta coisa na minha cabeça da importância da gente poder ter mulheres nesses espaços, porque muitas vezes as pessoas até diziam, vai disputar a eleição uma menina e mulher, e será que chega? E eu ganhei a eleição.
Então, hoje, eu estou aqui para poder conversar sobre isso, para poder falar sobre os desafios da mulher na política, o que é que, quando uma mulher está na política, o que é que muda nas políticas públicas. E, de verdade, agradecer muito a Janaína, agradecer aqui, de forma muito especial, a Luísa Helena, ao Grupo Mulheres do Brasil, hoje aqui também representando Roseana Faneco, muito grata pela oportunidade, agradeço você também, Luísa, pela oportunidade. E a gente está aqui em Marrocos, a gente está aqui em Rachídia, e, lógico, eu coloco aí Khadija Riad, que também é uma fonte de inspiração na luta em defesa dos direitos das mulheres, que ganhou título, né, na ONU e estava lá, era militante, mulher forte. E são mulheres assim que eu me inspiro, de tantas mulheres, de tantas pessoas, pode passar, de tantas pessoas que entram na vida pública e começam realmente a fazer diferente. Então, aqui, eu sou doula, eu sou fisioterapeuta de formação, mas, no meio do caminho, eu fui fazer a formação de doula. Doula é quem cuida da mulher na hora do parto, quem parteja, quem faz aquele momento humano. De verdade, a gente até fala, né? É até redundante, mas é humanizar o humano. Então, tornar aquele momento mais humano. Então, com isso, com a minha vida, né, na adolescência, e sempre foi tentando trabalhar com a sociedade, enfim. Então, foi aí que eu decidi entrar na política. Pode passar. Aqui é só para mostrar o nosso centro de reabilitação, que é a Cures. E aqui é a universidade. A primeira é o polo principal, e aqui é o nosso centro de ciência e de tecnologia. E aí, essa trajetória política. Eu vim candidata, sou a primeira mulher e a única mulher. E lá na Câmara, eu disse, depois que eu disputei a eleição, que eu já estava lá disputando, eu disse, não, agora eu quero estar disputando as eleições aqui dentro também. E aí eu fui disputar a eleição, porque lá é disputa de eleição para a Secretaria da Mulher. E hoje eu sou a primeira coordenadora adjunta da Secretaria da Câmara Federal, da Secretaria de Mulher da Câmara Federal. A coordenadora é Benedita da Silva, e eu estou como primeira coordenadora adjunta. E Benedita da Silva está, por um tempo, licenciada, e eu estou hoje em exercício na Secretaria da Mulher. E depois a gente consegue aprovar uma subcomissão. Eu estou como titular na Comissão de Saúde, e a gente aprova, imaginem, a primeira subcomissão que trata de políticas públicas para pessoas com transtorno do espectro autista. Nós estamos na 57ª legislatura, e é a primeira vez que a gente tem uma subcomissão para tratar de políticas públicas para pessoas com transtorno do espectro autista. Com isso, nós começamos a implantar hortas inclusivas, começamos a levar isso para todo o país e para fora do mundo. Aí, ali, só para passar ali rapidinho, Adriana. A volta, por favor. Não, não tem problema, então. Era só para mostrar a foto aqui. Mas não tem problema. Pode passar. Tá. É só para mostrar a vocês aí essa foto, porque eu falei da nossa subcomissão. Aqui é a subcomissão vindo a Pernambuco, a Comissão de Saúde, vindo a Pernambuco, com inclusão. Aqui são crianças, são adolescentes já, na realidade. Essa daqui já é adulta, e esse aqui está entrando na fase adulta, que tem síndrome de Down. Então, é a forma de incluir pessoas para participar desse plantio de horta inclusiva. Pode passar. E aí, entrando de verdade na parte
o que é que a mulher, quando entra na vida pública, ela começa a fazer diferente, que eu acredito que sim, que faz de verdade. Eu estou no meu primeiro mandato, a gente está no 8º mês, e eu aprovei, de um dos projetos que encaminhei, eu aprovei o meu primeiro projeto no Congresso. Aprovei na Câmara Federal, no dia 3 de agosto, e a gente fecha com chave de ouro, no dia 31 de agosto, a aprovação no Senado Federal. E agora a gente está lutando, trabalhando para que ele vá para a sanção presidencial o mais rápido possível. E o que é esse projeto? E ele é o intuito da nossa palestra de hoje. É o projeto que cria, que certifica, que sela a empresa que apoia a amamentação. A gente, quando fala de amamentação, parece ser muito fácil, mas, na verdade, ela não é fácil. Você precisa de uma rede de apoio, você precisa que as instituições religiosas, a sociedade civil, as empresas, elas ajudem, facilitem que as mulheres possam dar continuidade a amamentar. Porque nós, no Brasil, nós somos referência em amamentação, nós somos referência em bancos de leite internacionalmente, mas nós estamos com estatística muito aquém do desejado. Somos 45%, onde se estima que 70% das mulheres amamentem exclusivamente por 6 meses. Se é preconizado que a gente amamente 6 meses, então vamos tentar estimular isso, vamos tentar modificar essas situações. Então, a gente fecha o mês de agosto com chave de ouro, aprovando no Senado Federal. E aí nós lançamos na Secretaria da Mulher a primeira vez que a gente faz uma campanha lá de arrecadar potes para serem doados aos bancos de leite, que é aquela foto ali da frente. Esses potes, minha gente, são potes de café solúvel. Imaginem, um pote de 200 ml, ele consegue alimentar até 10 recém-nascidos prematuros. Então, olha a importância da gente, de verdade, trabalhar com essas doações e a importância da gente trabalhar pensando numa estrutura de realmente colaborar, de ajudar. E aí, no dia que a gente aprovou, que foi aqui nesse dia 31, eu estou aqui com Ireninha. Eu fui... Pode passar, por favor. Eu fui a Angola, semana passada. Eu estava em Angola e a gente visitou... Eita, era aquela... Mas deixa aí, deixa. A gente visitou lá em Angola eu queria mostrar a Ireninha. Bota lá, porque a Ireninha foi tão importante, minha gente. Deixa eu falar para vocês. Ireninha é porque ela representa muito isso. Ela representa muito o banco de leite, ela representa as mulheres que amamentam, e ela representa, Ireninha é essa daqui. Ireninha, eu até ia trazer Ireninha, e acabei que não trouxe. Essa Ireninha, ela representa o banco de leite, ela representa as mulheres que amamentam, ela representa a força. E aqui do lado está a doutora Elisa Gaspar, que ela é angolana e, por ironia do destino, na hora ela disse até assim, coincidências, ela disse, eu sou uma pernambucana angolana, porque eu estudei em Pernambuco, eu tenho uma vida de academia em Pernambuco, e foi lá em Pernambuco o primeiro banco de leite do país, no IMIP, foi lá em Pernambuco. E quando eu visitei lá Angola, esse banco de leite é o primeiro banco de leite do país. O primeiro banco de leite de Angola é um banco de leite em cooperação com o Brasil. Dá uma explicação direitinho do que é o projeto do banco de leite, porque senão o pessoal está certo. De confuso, né? Não é isso, para a gente entender. O que é o banco de leite? Já fica só um lugar que as pessoas vão lá e pronto. Não, tá. O banco de leite, e aí vou explicar a vocês. Esse daqui, esse de Angola, é o primeiro do país que tem cooperação Brasil e Angola com a Fiocruz. E esse banco de leite, esse projeto foi aprovado. Não entendi. Sim, vou explicar. Vou explicar do projeto. E aí, eu vou explicar sobre o projeto. Passa outra.
Não. Ah, agora tá. Não, eu acho que eu já falei para ela. ela já É. Tá, ó, imagina. O projeto que foi aprovado, na Câmara e no Senado, é um projeto que certifica as empresas a apoiarem mulheres a amamentar. Então, ela vai receber um selo, uma certificação por cumprir, né, o tempo de 30 minutos para que a mulher possa amamentar, ela possa fazer incentivo, palestras, decorar o espaço com decorações douradas para remeter à ideia do agosto dourado e levar de verdade, de fato, a mulher a ter a possibilidade de amamentar ou, naquele caso que ela não consiga levar o bebê para amamentar, ela tenha um espaço que ela possa ordenhar o leite para depois levar para o bebê fazer essa ingestão do leite ordenhado. E os bancos de leites, o banco de leite é um lugar muito importante, que é isso que acredito que Luísa também me pergunta, porque o banco de leite ele é um lugar dentro do hospital, dentro de uma maternidade, onde as mulheres elas doam leite. Esse leite ele é pasteurizado. Pasteurizado é ele conseguir, né, ficar no formato para ser amamentado outras crianças. E esse leite ele vai ser levado para a UTI, para as UCIs e para aquela mulher que doou. Muitas vezes o banco de leite ele deixa uma fração para o hospital e também dá uma fração para ela, porque o leite pasteurizado ele pode ficar dentro do freezer até por 6 meses. Então, Adriana, tu pode passar, por favor. Então, essa visita à Angola, ela foi bem importante para que a gente visitou antes, para que esse projeto também conseguisse ser aprovado no Brasil. E aí, a gente faz, quando eu disse a vocês que mesmo antes de entrar na política, a gente fazia a política pública, mesmo sem estar, nem pretensão de estar como deputada federal, a gente implantou lá em Vitória de Santo Antão, lá em Pernambuco, e aí é por isso que eu coloco como amor que alimenta. Amamentar é de verdade, é o amor que alimenta, porque é muito importante. Para o binômio mãe e filho, a gente implantou, através do Grupo Mulheres do Brasil, do Grupo do Unidos pela Vacina, a primeira sala de amamentação do país, naquele momento da Covid-19, onde as mulheres iam para fazer a vacinação, precisavam estar num ambiente seguro, muitas vezes ela e o filho, e quando estava lá a mulher gestante, também ela ficava naquele espaço, e aí a gente inaugurou essa primeira sala, e junto à sala, um ambulatório de enfermagem para orientar, para indicar, para levar informações a essas mulheres que estavam amamentando. E aí eu coloco isso, a primeira sala de amamentação, esse é um vídeo. Essa sala de amamentação, ela foi construída e ela foi criada através do Grupo Mulheres do Brasil para ter essa oportunidade de mulheres que estão indo vacinar, que iam se vacinar, ter essa oportunidade. E eu coloco aí a Virgem do Leite, também conhecida como Nossa Senhora da Amamentação. Eu até costumo falar que todo mundo passou pelo processo da amamentação. A amamentação é um tema mundial, é muito importante a gente falar sobre isso. Ela tem uma... Ou você foi amamentada, ou você tentou amamentar, ou você amamentou. Então, todo mundo passa por um processo. E até na história, quando a gente pensa na história da amamentação, existe, né, a Virgem do Leite, que também é conhecida como Nossa Senhora da Amamentação.
Aí é só a Câmara aprovando o nosso projeto, a empresa Amiga da Amamentação, e falando sobre um pouco da importância, né, da relação binômio mãe e filho e a necessidade da gente discutir, de falar sobre isso. A amamentação, ela é vida, a amamentação é ouro, é por isso que no agosto dourado esse nome remete ao termo da amamentação. Por isso que eu coloco aí, leite materno é vida. E essa pauta é o que dá sentido à minha vida. Aí sou eu amamentando uma das minhas filhas e, para mim, dentro do parlamento, a saúde materno-infantil, a primeira infância, a saúde e as causas femininas são eixos que acredito que, para mim, são importantes e que eu estou aqui para lutar por isso. Muito obrigada. Oi? Deputada, e esse processo, eu não sei se eu me perdi um pouco, mas fiquei com uma dúvida. O projeto ele já está implantado, aprovado o projeto e implantado em todos os hospitais, maternidades do Estado. Vai ser estadual esse projeto, a cobertura? Eu não sei o que acontece. Desliga aí o teu agora. Ou só falar assim. Oi, oi, oi? Foi, né? Eu acho que tem que desligar um ao outro. Esse projeto é um projeto, depois que for sancionado, é um projeto federal. Então, é um projeto que vai para o Brasil. É um projeto para o país. A gente precisa pensar, eu digo a todo mundo, eu fui eleita por Pernambuco para o país, para o Brasil. E é por isso que eu falo como é importante, porque quando a gente pensa em mulheres nesses espaços de poder e de decisão, é muito mais fácil para a gente falar de algo que a gente vive, que a gente conhece, que a gente passa, que a gente sente. Então, é importante a gente ter... Os desafios é muito maior, mas a necessidade de ter mulheres podendo falar sobre importâncias para nós mulheres é extremamente essencial. Mas eu até falo que não é só para que a gente possa discutir pautas de mulheres, né, a causa feminina, mas que a gente fale de tudo. Falar de educação, falar de ciência, de tecnologia, de mulher, assuntos que realmente interessem a mulher, para vocês terem noção. Eu falei para vocês, agora eu estou como coordenadora em exercício da Secretaria da Mulher. E a gente já aprovou, só neste primeiro, entrando agora no segundo semestre, são mais de 26 leis sancionadas, leis de interesses de mulheres, leis que passaram pela Secretaria da Mulher. Então, isso é importante, porque a gente começa a ter uma visão e um padrão diferente. Nós somos 513 deputados e deputadas, e dentre esses 513, são 91 mulheres. Então, é muito pouco, é 18% apenas. De 81 no Senado, são 15 mulheres. Então, a gente está com 91 mulheres nos 91 anos do voto feminino, coincidentemente, mas tendo a oportunidade de ter mulheres. A gente precisa, é por isso que eu falo que é importante que muitas meninas olhem e vejam que, sim, existe a oportunidade de ter esses espaços, para que tenha lá, olhando lá no futuro, e veja, não, eu consigo chegar ali também. Só para dizer a vocês, esses dias eu encontrei a gente estava numa roda de conversas com alunas de escola estadual, e falando sobre a importância de mulheres na política. E uma menina disse assim a mim, ela tem 16 anos, ela disse assim a mim, deputada, no futuro, você vai me ver no parlamento também. No futuro, eu estarei com... E aí eu disse, eu estou achando bom, porque se você tem 16 e vai estar no futuro, significa que eu ainda vou estar lá. Ela disse, no futuro, eu vou ser sua amiga lá na Câmara Federal. E é isso que é importante que as pessoas vejam, né? É importante que a gente tenha mulheres negras, é importante que a gente tenha indígenas, é importante porque a gente precisa dar cor ao parlamento, a gente precisa, de verdade, né, ter essa diversidade de pessoas lá no parlamento, entre homens e mulheres, ocupando esses espaços. E aí é isso que me deixa muito satisfeita hoje de estar como deputada federal. Incrível, muito obrigada.
Agora nós vamos passar a palavra a Alexandra Segantin, uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração e eu sei que vem desenvolvendo um trabalho incrível junto com Mulheres do Brasil. Aliás, quero agradecer a presença de todas vocês do Mulheres do Brasil. Todas nós somos Mulheres do Brasil. E esse é um projeto que eu acho que eu faço parte do Mulheres do Brasil há uns 5 anos. E agora, de fato, assim, a vida corrida, todos os desafios, a Tati Lucã me convidou, fui numa reunião, fiquei muito emocionada. Tati, querida, estou sem óculos, não estou enxergando nada. Muito obrigada. E eu estou muito feliz e quero agradecer em público a presença de todas vocês, porque isso é um ganho tão incrível. A gente está aqui trocando, aprendendo, e eu estou aprendendo todos esses dias e sei que vou aprender muito mais. E eu quero entrar nessa luta com vocês com alma mesmo, viu? Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para você, minha querida. Olá, boa tarde para todas. Já conversamos, já nos falamos, e hoje a gente veio falar um pouquinho. Então, sou Alexandra Segantin, sou CEO do Grupo Mulheres do Brasil. E quando eu comecei no Mulheres do Brasil, eu comecei no Comitê de Políticas Públicas. Aí depois eu fui liderança do Políticas Públicas. Então, se eu tenho uma pauta que eu gosto de falar, é de políticas públicas. Mas, na verdade, é um pouquinho mais assim, né? Porque tudo é política pública. E quando a gente está num outro ambiente que a gente fala assim, ai, mas política é chato. Política não é chato, política é necessário, porque tudo é política, né? Todos somos uns seres políticos. Ontem, a palestra de ontem, para mim, foi muito inspiradora. A Nina terminou falando muito da intencionalidade, né, de como que a gente tem que fazer as coisas com intenção, né? E a gente está pensando em política, pensando com intenção. Então, a intenção do Comitê de Políticas Públicas e do Grupo Mulheres do Brasil é realmente ser um grupo político, suprapartidário, mas político, porque com a movimentação de políticas públicas, com essa intenção mesmo, é que a gente vai trazer transformações sociais duradouras. Então, a Luísa está aqui. Ela não vinha. Não estava para essa. Ela vem, daí eu fico com vergonha. Mas eu vou dar conta, Mas ela é assim. Mas ela foi assim, grande, assim, 10 anos a gente faz, idealizadora disso, de pensar. E isso é muito inovador, né? Porque como pensar um grupo que vai ser político para movimentar realmente políticas públicas, mas que a mulher seja protagonista. Você falou, Milena, uma parte muito bacana, assim, nós não estávamos nesse contexto de tudo até aqui criado. Faz 90 anos que no Brasil que a mulher vota. Se a gente estiver falando um pouquinho antes, assim, olha, quantas mulheres tem no parlamento? A gente sabe, mas a gente avançou bastante, avançou? A gente tem 18% de mulheres na Câmara, 18%. Acabou de sair uma pesquisa da OCDE, então, nas Américas, é 35%, Américas, porque a gente já tem paridade de mulheres entre homens e mulheres na Argentina e no México, mas no Brasil a gente tem 18%. E no continente são 35, no mundo. Então, no mundo, aí você coloca países assim que nem democracia muitas vezes tem. É 27. Então, a gente está realmente bem atrasada no processo. Então, a gente tem que ter essa internacionalidade. E não importa a gente falar assim, olha, mas eu não trabalho sobre política. Não, a gente quer, sim, mais mulheres na política, porque a gente pode fazer uma política diferente e uma forma de fazer política diferente. E a conversa toda ontem aqui foi muito sobre inovação, né? E hoje o mundo é uma inovação. Tudo ou você vai pensar diferente, ou você vai fazer diferente, ou você vai ser engolido. E a inovação não está na tecnologia, né? Está no que vocês todas falaram, no humanizar-se, né? A tecnologia é a ferramenta da humanização. Então, quando a gente escutando ontem a Gabi, nossa, foi encantador, né? E tudo que ela foi contando e falando, usando tecnologia, mas assim, para conectar, para falar com as pessoas, para mostrar que tem que fazer diferente, que tem que incluir, que tem que ter diversidade, tem que ter, porque todo mundo tem que fazer parte desse novo processo. A economia, na verdade, não, os sistemas políticos, eles acompanham a economia, os sistemas econômicos. Primeiro, os sistemas econômicos aparecem, e depois vão
fomentando. E a política vai se adaptando. Então, por exemplo, você vai para um feudalismo, aí você fala assim, tinha que estar lá, vai plantar sua plantinha, subsistência, tal. Um senhor feudal dava conta de fazer a gestão de tudo. Aí vamos para as grandes navegações, não dá conta um senhor feudal, precisa de um Estado mais forte, que subsidie, que pega todo mundo, e vamos mais longe melhorar esse comércio. Aí, assim, vamos para o capitalismo? Que bom, agora a gente consegue fazer a coisa em massa. Então, assim, você não faz um sapato por vez, você faz um monte de sapato. Agora tem que gente comprar esse sapato. Então, vamos ter mais mercado consumidor, mais gente nesse processo. Mais gente nesse processo, então, aquele sistema político monárquico, onde tinha poucos ali no mando, já não se assenta mais. Então, aí a gente vai para um capitalismo onde a democracia se adequa mais àquele sistema. E hoje, quando a gente vê a polarização muito forte, parece que assim, o desgosto pela política, não caiam nisso. Não pode ter um desgosto pela política, a gente tem que ter gosto pela política, porque a gente está entrando nesse processo. Ele só está naqueles momentos de, sabe, turbulência, grandes turbulências, porque a gente tem que fazer uma política diferente, isso é fato. Não dá para ser uma política mais só com homens brancos de meia idade, fazendo o caminho todo, porque o caminho todo foi feito. A gente tem a gente está no futuro, a gente está no presente, e chegamos até aqui, onde a gente não fazia parte desse debate, onde a gente não estava dentro fazendo as escolhas. Será que foram as melhores escolhas? Foram ótimas, né? Está ótimo, mas também não está bom. Então, assim, podia ter feito diferente. Mulher não cuida mais. Será que a gente estaria num processo também tão grande o planeta já não suporta mais a evolução, não suporta mais a destruição que a gente faz dentro dele? Será que a gente teria por esse caminho? Será que escutar, desde sempre, que nem a Luísa fala, assim, porque para diagnóstico de educação, desde que eu não sou criança, eu escuto, precisa melhorar a educação, precisa melhorar. Mas, gente, até hoje, todo mundo falando, precisa melhorar a educação. Será se fosse uma maioria ou uma equidade de mulheres, de diversidades, de pessoas com deficiência, de pessoas de todas as raças, tivessem lá, de todos os gêneros, será que a gente não teria feito escolhas melhores políticas? Então, é isso, a gente está no momento de entrar, de participar da política, de sermos mais mulheres na política. Então, a gente não pode deixar mulheres sozinhas, tá certo? Não deixe mulheres sozinhas, não deixe nenhuma mulher sozinha. Porque essa força é muito solitária estar lá, e eu acho que essa missão e essa inovação social, que é o Grupo Mulheres do Brasil, como um grande grupo político, suprapartidário, de mulheres que fazem políticas públicas, mas que fazem uma políticas públicas voltadas para mais mulheres na política e mulheres nos espaços de decisão, porque não só na política, mas em todos os espaços de decisão. Eu acho que isso é extremamente inovador, é isso que a gente faz um chamado para todas vocês. Então, quando a gente fala, está no Mulheres do Brasil, e está lá junto, muitas vezes, não estou podendo estar de corpo e alma, não tem importância, você está na missão, porque quando nós somos muitas, nós batemos na porta do governo e a gente faz a diferença, a gente mostra que é possível e a gente exige também as mudanças. E política pública, como vocês trouxeram, é tudo isso, é falar de amamentação, é falar de humanizar-se, é trazer ação importantes. Vou contar uma que eu fiquei pensando muito esses dias, né, como a gente crescendo, foi entender o tamanho da potência que era o Grupo Mulheres do Brasil quando no processo de pandemia, que, assim, meu Deus, o que fazer com aquilo, né? E aí veio da mente da Luísa novamente, né? Como a gente tem quando tem uma boa liderança, né? Isso faz diferença para a humanidade, né? Ela falou assim, não dá, a gente precisa fazer alguma coisa, nós precisamos pensar esse caminho, precisa vacinar. Seja contra ou a favor, precisa vacinar, porque para a gente poder sair de casa, para a gente poder movimentar a economia, então isso é pacífico. Então, vamos entender como que se faz essa vacinação. Conversa, um grupo conversa e põe à disposição, não entra na briga, não entra na dividida, é um outro jeito de fazer. O que podemos fazer com o governo federal, os governos estaduais, mas a Luísa é da ponta. Ela é, assim, entender das pessoas que estão precisando, e aí foi com as prefeituras. Foi conversar com as prefeituras numa pesquisa de 7 semanas,
todos os municípios do país. Minas Gerais, 850 municípios, 53. É o maior estado em municípios. Aí todos são mais de 5.500 municípios no Brasil. Todos responderam essa pesquisa para dizer o seguinte: o que precisa para, quando a vacina chegar, assim, ela chegar mais rápido no Brasil. E precisava de muita coisa. Precisava de geladeira, precisava de ultrafreezer, precisava de luvas, precisavam de máscara, precisavam de computadores para que pudessem chegar as informações, e o Programa Nacional de Imunização, que era quem compraria as vacinas, e a gente já sabia, porque estudou muito o SUS, pudesse realizar o trabalho. Eu quero. Está seca. E aí, foi com todo esse trabalho sendo feito, e com uma meta, porque tudo tem que ter uma meta assim, de até, isso era janeiro, até setembro todo mundo vacinado, ou pelo menos a população elegível. E a meta foi cumprida, porque não é só o governo, não é reclamar, né? E isso é uma coisa que a Luísa bate muito. Não adianta reclamar, não adianta diagnóstico. Assim, o que você pode fazer? E a sociedade civil tem um papel muito importante com relação, não é reclamar que os governos não fazem, é o que nós também podemos fazer juntos, e para que os governos também sejam melhores, e também votando em mulheres, de qualquer partido, mas assim, votando em mulheres, não deixando sozinhas, e fazendo também a nossa parte quando ela é necessária. E nesse caminho estava todo mundo vacinado, então, assim, a gente entendeu a capilaridade do Grupo Mulheres do Brasil. O primeiro estado que cumpriu a meta, o processo de vacinação, foi Amazonas, que olha só como é o mais difícil, assim, de acessos. Então, é verdade, Núbia do Amazonas, e foram em todos os locais. Então, hoje é um caso assim extremamente inovador, importante, que tem que ser documentado, é documentado para que a gente possa levar essa história de como a sociedade pode fazer a diferença, e ele continua também, porque a gente fez um projeto, e aí o que é a política pública? Quando a política pública dá certo, e a política pública pode vir de qualquer lugar, e pensando diferente. A gente aceitou um projeto que era o Amapá, o último estado em vacinação no Brasil, porque melhorasse os índices de cobertura. Num projeto de 4 meses, ele passou a ser o 2º estado mais vacinado. Então, assim, muitas vezes não é tão difícil quanto parece. É muito mais uma vontade, não uma vontade só política, uma vontade de todas nós, né? Uma vontade, uma intencionalidade, né, Nina? Para de que a gente faça as coisas com intenção, com vontade, do querer fazer. De quando também estamos falando de empreendedorismo, de saber, assim, olha, tenho que participar, tenho que estar de olho, porque pode ser microcréditos, créditos para mulheres empreendedoras, políticas públicas de qualidade para que possam empreender com mais segurança, políticas públicas para que mulheres tenham creche para deixar os seus filhos, que possam melhorar a educação de todos, porque não importa o partido, se a gente perguntar, estava conversando com as meninas ontem de Goiás, e é isso, porque se não perguntasse nada de partido, de quem que você vota, quem que você não vota, as respostas, o que você quer para o país? Assim, eu quero uma saúde pública de qualidade, eu quero justiça social para todos, todo mundo merece. Então, é isso, todo mundo quer chegar no mesmo lugar, a gente não pode divergir do como, a gente tem que buscar as soluções para o como e buscar juntas. Então, estão todas convidadas também a estarem junto conosco também no Mulheres do Brasil. Gente, a união faz a força. Fala, porque você fala muito lindo. Um videozinho pequenininho, que, na verdade, a gente tem um slogan, né? Do Pula para 50. Cada 2 anos tem eleição, seja de municipal ou federal, que é junto com o estadual. E aí a gente fez um videozinho, a gente chama Pula para 50. Sabe por quê Pula para 50? Porque está de novo... Estão, de novo, retomando esse debate dentro da Câmara para olhar, porque nós temos 30% não é cadeiras, né? De candidaturas, né, para mulheres, e 30% do fundo partidário. Como o fundo partidário não estava no projeto, mas foi uma concessão do Tribunal Eleitoral, então agora os partidos estão mexendo de novo. Então, eles querem dar para a gente
15% de cadeiras. Então, olha, de qualquer forma, você vai ter lá 15%, vote ou não vote. Mas 15 é menos do que 18 do que a gente já tem. Aí a Luísa falou assim, não, a nossa meta tem que pular para 50, porque ninguém mais vai poder falar para a gente algum índice tão baixo que nem esses. Então, é o nosso videozinho de pula para 50 com as nossas mulheres do Brasil, do Comitê de Políticas Públicas. Pode aumentar o som. Ale. Ih? Não. Oi, som. A gente respira. Foi. Eu ia falar, Ale, que é legal, né? Muito bacana essa, né? Pula para os 50, mas a gente também tem que pensar na questão dos outros poderes, né? Tanto do executivo, né? Porque assim, o legislativo é extremamente importante na representatividade. Todos os legislativos, eu falo isso, né, Luísa, porque, assim, por exemplo, lá no estado de Minas Gerais, a gente tem brigado muito nesse sentido, principalmente no executivo. Então, por exemplo, é a primeira vez que a gente tem uma comandante-geral do Corpo de Bombeiros mulher. A primeira vez que a gente tem uma delegada-geral da Polícia Civil mulher. Né, a presidente do tribunal, né, do TRF6, mulher, escritora ainda maravilhosa. E eu falo que isso é muito importante. Dentro do governo, somos 40% de mulheres na gestão, né, até subsecretarias, que ainda é pouco. Eu ainda acho que tem que ser 50%. A primeira vez que uma secretaria de agricultura foi feita por uma mulher. Eu acho fenomenal isso. E eu como mulher negra, por exemplo, eu tenho um toque quando eu vejo direitos humanos, mulher negra, diversidade, mulher negra. Onde estão as mulheres negras na estratégia, nas finanças, na saúde, na educação, na segurança. Na segurança. Sabe? Na cultura, né? Aí surgem os direitos humanos e aí é como se a gente tivesse limitado a falar sobre, né? Só aqui nessa performance que nós estamos, né? Não está na estratégia. E aí, no executivo, eu tenho sentido falta, por exemplo, especialmente o meu trabalho, que é trabalhar com governança colaborativa, com sustentabilidade, são os homens que estão nas estratégias políticas dos governos. E foi falado durante todos os painéis o quanto nós somos mais amplificadas nos olhares, né? E aí você chega, todas as vezes, tem que começar uma conversa muito, muito, muito do começo para alguém que está muito no lugar de estratégia de governo. E eu não estou falando especificamente sobre o governo do Estado do Espírito Santo, que não é mais realidade, graças a Deus, mas de uma forma geral, de como nós não estamos habilitadas a performar as nossas capacidades técnicas dentro de qualquer poder, na verdade, né? Porque estratégia dentro do legislativo, quantas mulheres vocês estão vendo dentro do legislativo fazendo estratégias políticas também? Mas vou falar aqui, nós nos capacitamos pouco para os diálogos políticos. Nós estudamos muito pouco os diálogos políticos. O advocacy, por exemplo, ele é feito nas comunidades, mas os nomes não são dados. Então, a gente tem grandes exemplos, Voz da Comunidade, no Território do Bem, você tem Varal da Comunicação, e normalmente são homens à frente dentro, mesmo homens negros, são homens à frente desses grandes canais de advocacy e política dentro das comunidades. Então, penso eu que investir no letramento político, no letramento do advocacy, para mulheres, especialmente mulheres em território de vulnerabilidade, porque a gente está falando de saber os direitos, né?
Então, nós estamos falando muito de saber dos direitos, né? Eu, quando comecei a estudar direito, a primeira coisa que eu aprendi era que o direito era branco e a sentença era preta. E foi a primeira coisa que eu aprendi, singelamente, né? E isso porque a gente não sabe dos nossos direitos. Então, onde estão as boas escolas? Para quem são as boas escolas? Para quem é a boa saúde? Para quem é a segurança? Para quem é a habitação? Né? E aí a gente está falando de questões climáticas, e aí a gente tem morros conhecidos, por exemplo, em que a parte periférica cai, derrapa, morre gente. E a parte rica fica em pé, todos os anos, chuva após chuva. Né? Então, quanto mais pessoas, mais mulheres diversas, de territórios diversos, tiverem sendo letradas sobre os seus direitos, portanto, vão assumir mais a sua operação de performance política, né? No planeta, de uma forma geral. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não quer falar nada? Milena? Então, Primeiro, oi, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Parabéns, Janaína. A gente veio conversar do aeroporto. Parabéns aos panelistas. Eu até pedi para deixar essa sessão para tarde, que eu queria estar aqui. Porque nós, mulheres, temos umas crenças que nos limitam muito do que é política pública. Eu detesto política. Eu sou de um lado, eu sou do outro. A Luísa é de um lado, eu sou do outro. Não tem nada a ver. Políticas públicas é que mudam um país, gente. Se a gente não tirar essa crença das leis que são feitas, vamos ver, nós só conseguimos votar quando teve uma lei que votou. Nós só conseguimos ter problemas das mulheres de violência quando teve a Lei Maria da Penha. Nós só conseguimos fazer tanta coisa, as leis trabalhistas, de ter férias, 13º, tem país que não tem, quando teve lei. Então, o que eu gostaria, quando eu vi esse tema, eu falei assim, puxa, Alexandra, vê se dá para dormir. Porque nós, primeiro, antes de qualquer coisa, nós temos que limpar o que é políticas públicas. Então, assim, você deve sofrer isso, porque políticas públicas é que mudam o país, gente. E políticas públicas não é de político. Políticas públicas vai mexer com a sociedade civil. Então, assim, eu acho muito, muito importante a gente entender a crença que nos limitou. Que política pública é partidária, que a Luísa é PT. Não, a Luísa ia ser vice do Lula. A Luísa não foi convidada para ser vice do Lula. A Luísa é política pública desde o começo, de 12 anos de idade, porque o ideal é mudar o país que nós estamos. Esse é o nosso papel, e não ficar apontando o político que está bom ou ruim. É a sociedade civil que muda um país. Se vocês conseguirem a história, através de políticas públicas. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que estudar bastante e sair daqui é com a crença que nós somos políticas porque nós queremos o bem do nosso país. Política não quer dizer eu estar de um lado, nem eu estar do outro. Eu estar ajudando a fazer as leis que vai melhorar a qualidade de vida nossa e do nosso povo, seja de empreendedorismo, seja do que for. É assim que os Estados Unidos funcionou, foi através de políticas públicas, foi a interferência da sociedade civil. Então, é muito importante, lógico que a gente quer negro, a gente quer diversidade, e a gente precisa largar de achar que a gente não está competente para fazer. Isso é um complexo muito grande. Eu tenho certeza que você está dando conta lá, sem nunca ter sido deputada, no instantinho a gente aprende. É igual mulheres no conselho. Eu não vou agora porque eu não estou preparada. Com coisa que o homem pergunta se está preparado ou não para estar num conselho. Ele vai e faz, aprende, está lá junto. Então, assim, lógico, não sou candidata, não vou ser, não me filiei a partido, não estou me defendendo, queremos ter 50% de mulheres lá, que não vai ser eu. Zé, não vai ser eu. Eu sou uma política sem partido. Fui muito convidada, menos pelo Lula, para ser presidente. Fiquei durante 1 ano com pessoa na minha sala, não me filiei a nenhum partido. Não me filiei. Quando eu gosto da Bolsa Família, eu sou PT. Quando eu sou a favor da privatização, eu sou direita. Então, assim, já acostumei com os memes, já acostumei com as respostas, já acostumei... Acostumei não, tem hora que machuca, mas tem hora que eu falo, passa, não leio,
O importante é você ter propósito. Então, assim, o que eu acho, Janaína, desse painel maravilhoso, o que tem que sair é que políticas públicas é que mudam o rumo do país. E que políticas públicas não é ser politicagem, não é ser a favor de um, é acompanhar Congresso, é acompanhar os deputados federais, os deputados estaduais, os vereadores da nossa cidade, é eles. Até que ponto nós fazemos isso? Até que ponto nós estamos acompanhando as leis? Não, e tá entendendo o que está passando lá. Gente, a madrugada é criada coisa para nós que nós não sabemos o que está sendo criado. E aí metemos o pau nos políticos. Quem vota somos nós. Então, assim, parabéns por esse tema. E eu falei, eu estou fazendo uma campanha danada, aí eu tomo muita meme, né? Porque é Luísa, mas também tomo muito carinho. Políticas públicas é nossa. Política pública tem que ser nossa. Política pública tem que estar no nosso discurso. Nós temos que deixar um mundo melhor para os nossos netos. O Brasil é um país maravilhoso, gente. O Brasil tem tudo para ser... Ele está preparado para essa era digital. Amanhã a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Então, assim, eu queria aproveitar esse tema para dizer, para limpar isso da nossa cabeça. Crenças limitantes, a gente acaba com a gente. Crenças limitantes, a gente bota aquilo na cabeça, passa a ser verdade. E a gente vai fazendo automático. Automático. Botaram na cabeça que política é ruim. Política é muito ruim, gente. Vocês não podem sair. Eu não saí porque tem uma empresa, senão eu já tinha saído deputada, presidente, há muito tempo. Mas eu tenho uma responsabilidade com 80 mil pessoas que vivem numa empresa, que você não pode botar isso jogado numa família, concorda ou não? Então, mas eu sou políticas públicas. E o Grupo Mulheres do Brasil nasceu para ser política pública. Ela sabe disso. Hoje, quando a gente fala, somos do Grupo Mulheres do Brasil, 120 mil mulheres, qualquer político tem respeito, concorda ou não? E foi isso que a gente buscou. Se um está certo e outro está certo. Então, assim, eu acho que limpar isso, que política pública não é para nós, que nós temos que saber leis, nós temos que acompanhar a lei, nós temos que acompanhar o que passa, nós temos que acompanhar para mudar o país, ir para Brasília, escrever para o nosso deputado, estar acompanhando. É de lá que sai o Brasil, gente. É de lá que sai o Brasil. Sabe? O SUS é o melhor sistema de saúde que existe no mundo. E nós aceitamos ter 10 ministros da saúde, e eu não estou nem contando do Bolsonaro. Antes do Bolsonaro chegar, já tinha 10 ministros de saúde em 9 anos. Que empresa que dá certo isso? Quem que é culpado disso? Me responde, gente. Nós, que nem conhecíamos o SUS. Eu vim conhecer o SUS faz 5 anos e defender o SUS. O que está na Constituição é perfeito. Não existe um lugar no mundo que tem a Constituição do SUS. E nós deixamos fazer isso, fazer essa confusão, fazer tudo isso. Então, a responsabilidade do país é nossa. Então, parabéns pelo painel, parabéns à painelista. Mas se nós não limparmos que política pública que muda um país, nós não vamos conseguir fazer nada. Aí fica assim, a educação é a base de tudo. Eu não aguento mais entrar em reunião, nem o WhatsApp, que fala que a educação é a base de tudo. Vocês escutam isso há quanto tempo? Eu falo, gente, vamos fazer. Então, vamos fazer. Esse diagnóstico nós já temos. Sabe? A desigualdade social, vamos fazer. Então, assim, eu queria muito estar presente, e como eu vi que não foi muito forte isso, eu falei, deixa eu me fortalecer, que é minha missão, tirar das mulheres essa cabeça, e até de alguns homens. No IDV nós já tiramos. Tinha colega meu que falava, eu sou empresário, não quero saber de política. Então, tá bom, vai quebrar. Porque se você não lutar... Hoje o IDV luta por políticas que seja bom para os dois lados. Que seja, é o Instituto de Desenvolvimento do Varejo. Então, assim, no começo também falava, eu não quero saber de política, empresário não se mete na política, não se mete na política partidária, a não ser quando já leva a fama igual eu, que acaba mexendo, mas eu estou aí. Então, assim, mas nós temos que pensar nisso. O IDV hoje está trabalhando profundamente a reforma tributária, está lutando pelos pequenos, porque se eles não fizerem isso, quem vai fazer? Vai deixar e depois... Esses deputados não entendem nada de varejo, ué. Então, vai ficar criticando. Então, assim,
Os homens também estão, os empresários, meus colegas, também estão limpando isso, que política pública não é ir lá ser de um partido ou do outro, é ver qual as leis que entram lá e que precisa entrar, que seja boa para o Brasil. Estamos entendidos? Limpar. O que vocês são, gente? Políticas públicas. O que vocês são? Políticas públicas. Olha, inspirada, Luísa, na sua fala, todas querem falar mais um trechinho. Se me permite, eu só queria falar que eu acho que, para além, né, Luiz, eu acho que é importantíssimo isso, a questão do legislativo, da gente acompanhar, mas eu, como sou do executivo, eu trago também esse lugar do público, porque é o seguinte, por exemplo, só lá na minha secretaria a gente tem um Conselho Estadual de Políticas Culturais e um Conselho Estadual de Turismo, né? Se as pessoas não participam disso, e todo município tem seus conselhos específicos, e este lugar tem que ser ocupado, e geralmente as pessoas não querem, porque são... Você concorda, se tiver mais mulheres na política, nós vamos ter mais mulheres? Amanhã eu vou fazer um trabalho que nós vamos fazer com a ANU de todos os cargos. Mas eu sou muito focada. Se a gente tiver mais mulheres na política, automaticamente... A gente vai ter mais em outros lugares. Com 18%. Por que a gente pôs pula para 50%? Os deputados vão ficar com vergonha de pedir 15% agora, concorda ou não? Porque quando a gente lança o pula para 50%, eles vão ficar com vergonha de pedir 15%. A gente pôs por querer mesmo, pula para 50%, pula para 50%. Porque quando fala em 50%, eles vão lá pedir 15% e vão apanhar. Tá certo? Não, mas agora nós não estamos deixando, não. É porque a Alexandra não contou tudo, mas a gente acompanha dinheiro, acompanha eles, acompanha partido, acompanha tudo. Eu estou fazendo lá em Vitória compliance de raça nos partidos, porque tem muita gente que está botando pardo que não é pardo para entrar dentro, né? Mas eu vou falar com a minha voz alta, porque eu queria que você continuasse falando, porque eu concordo com você que a maior parte das políticas negras do Brasil indígenas surgiram dos conselhos, das associações, e aí foram moldadas para chegar... Já melhorou muito. Então, já melhorou muito. Mas é isso mesmo, né, Pri? Porque eu estava falando, por exemplo, o Conselho de Políticas Culturais, que, né, a gente gerencia lá, saiu a nova legislação sobre as leis de fomento estadual, e, a partir disso, de ações afirmativas, né, dessa preocupação. Então, assim, a gente tem feito... Esse trabalho também é político, tanto quanto, mas eu entendo o seu foco, porque eu acho que, quando você vai para o legislativo direto, você criar a legislação é uma coisa muito ampliada e mais forte. Mas esses lugares também são muito pouco ocupados com pessoas com efetividade, entendeu? De falar assim... E não adianta eu que estou aqui no Estado entender o que a sociedade civil, o empresário quer, ou que, né, as culturas. Então, eu falo que a gente também tem que ocupar, e isso, os municípios, também entendo Como disse minha filha, não dá ideia que você fica com o serviço. Amanhã nós já vamos te dar um trabalho na ONU, que é 50, mais mulheres em todos os cargos das prefeituras. Pode me dar. Não, isso que eu estou falando. Já estou dentro. Minha filha fala assim, não dá uma ideia para minha mãe que ela sai com... Que ela sai. Mas aqui, já quero... Amanhã nós vamos apresentar esse programa, que é... nós vamos coordenar um grupo global na ONU, que é mais mulheres em cargos, todos os cargos. Mas, nesse momento, eu queria, nesse grupo, limpar o que é políticas públicas, que a gente fez com muita ranço, gente, com muita coisa que nos botaram na cabeça que não é isso. Em um lugar em um lugar que a gente não faz parte do processo, como só se o outro resolvesse a nossa vida, né? E, na verdade, a gente participa, não adianta, né? 50% é nosso, 50% está lá, né? É isso. Nós pusemos eles 100%. Na nossa mão, nós que pusemos eles lá. Deveria de 100%. Eu acho que a gente faz política o tempo todo. Eu só queria trazer um exemplo para quem está ouvindo política pública e talvez não saiba por onde começar. Eu queria dar um exemplo, sabe? E um exemplo muito prático e vivido, né? Quando o Das Pretas nasce, ele nasce por conta de uma inquietação. Uma inquietação da sociedade. Então, mulheres negras se uniram. Eu tive a honra de ser fundadora e sou CEO dessa organização até hoje. A partir daí, a gente começou a fazer coisas que a gente não encontrava. Tem letramento para crianças negras. Vitória é um lugar, é uma ilha, né? Então, nas férias, é muito tradicional a colônia de férias.
E o que a gente faz com as crianças negras da rede pública, por exemplo, que não podem pagar uma tradicional colônia de férias? E eu tinha um filho pequeno, na época, agora está do meu tamanho, não é mais tão pequeno assim, Antônio Bento, e eu levei ele, porque eu podia já pagar a colônia de férias, e fazendo uma peça de teatro, coisa boba. Ele quis ser o príncipe, e ele não pôde ser o príncipe porque ele é um menino negro. E ele chegou arrasado para mim. Eu falei, mas você não pode ser o príncipe? E eu, mãe, né, ali, falei, então tá, então agora eu vou criar uma colônia de férias para você ser príncipe e os filhos pretos das minhas amigas pretas, tudo ser príncipe. E nós fizemos o Quilombinho. Quilombinho tem 10 anos. Eu me lembro que isso foi tão rápido que nós passamos uma semana cortando aquelas cartolinas douradas que corta a mão da gente. Todo mundo. Eu, a secretária, o secretário de Cultura que foi envolvido, enfim. Essa foi a primeira ação. Parece que não é política pública, mas foi um marco. Depois disso, a gente foi entender... e as mães que não são negras, mas que têm filhos negros? E os pais que não são negros, mas que têm filhos negros? E as famílias que não são negras, mas que são amigas de famílias negras? Aí a gente foi fazendo escola de Elisas. Daqui a pouco, a gente foi hackeando. O que é hackeando? Fazendo pesquisa. E pesquisando, por isso que eu falei, respondam às pesquisas, principalmente quando é de um corpo político, respondam às pesquisas, é importante responder às pesquisas, né? E a gente foi pesquisando as coisas e pegando dado. Eu sou cientista política, fui pegando dado de empreendedorismo, a gente tem um curso de empreendedorismo, 5.000 empreendedores negros só no Espírito Santo. Quanto ganha? Tem conta de banco? Como circula o dinheiro? Não circula, não tem banco, né? E foi na época que a PicPay foi lançada. A PicPay é de Vitória. E ela foi lançada porque pessoas negras na periferia não usam banco, são todos desbancarizados. E isso foi uma pesquisa das pretas. A partir daí não tinha edital, não tinha recorte de priorização, por exemplo, para movimentadores negros, produtores negros, indígenas, para um percentual de investimento político ser direcionado para mulheres. Hoje, por exemplo, nós temos uma secretaria de mulheres, que é hoje ocupada pela Jaqueline Moraes, que foi vice-governadora do Estado do Espírito Santo, uma mulher negra. Então, veja, esses pequenos passos, a partir dos nossos incômodos, eles são a principal semente de políticas públicas. E chega lá na frente, a gente reúne isso tudo e entrega para quem precisa entregar, né? Porque, quando fala muito, eu fico nessa coisa do letramento da política, porque é o que eu sinto falta. Todo mundo quer muito se envolver, mas a maior parte das pessoas não sabe nem que já está envolvida ou nem como seguir com esse espaço. E isso é muito importante, porque, por exemplo, eu não sou deputada, eu não estou no executivo, mas eu, à frente da sociedade civil, consigo mobilizar o suficiente para entregar o que é preciso para fazer uma política pública acontecer. E isso quer dizer que todo mundo pode. E aí eu queria complementar, porque nós somos seres politizados. Todo mundo. A gente tem a política dentro da nossa casa, a gente tem a política em tudo. Para educar, a gente tem a nossa política. Política é tudo, política é vida. E, infelizmente, a gente escuta as pessoas falarem, né? Eu não gosto de política. E que é muito difícil para uma mulher estar lá dos 513, como eu falei, são 91 anos, enfim. É muito difícil estar ali como mulher. É por isso que, na minha fala, quando eu disse, é importante que a gente tenha esses espaços e que meninas, lá no futuro, vejam que há possibilidade. Por isso que eu falo para todo mundo, filiem-se aos partidos, porque a gente precisa ter mulher na política e, para isso, a gente precisa que as mulheres estejam filiadas, para que depois tente disputar a eleição. Porque é muito difícil ser mulher na política, é muito difícil. E o que a gente costuma, e a gente escuta muito Mas tem hora que a gente ser sozinha
é difícil, mas é bom, porque eles têm que escutar Tem um a gente destaque também. ali, é. E o que acontece muitas vezes e que a gente escuta Como diria muito. no teatro, terceiro Como sinal. é que é ser mulher na política? Me pergunte sobre outra coisa, né? Como é? Você vai embora e seus filhos? Você tem 2 filhas, você é casada. Será que as pessoas perguntam isso aos homens? Como é? Você vai embora e seus filhos? Como é que você deixa? Sabe? É como se aquele espaço não fosse um espaço nosso. Mas a gente permite os outros perguntarem. Tudo é de dentro para fora. Quando você se... Imagina que eu fui uma das primeiras a trabalhar para fora, intelectual, com 16, 17 anos, no interior, falando porta a portão e não tendo rabo de nem GV. Eu não fico permitindo, e também não fico com raiva dos homens. Quando eles não deixam eu falar, eu levanto a mão e falo, acho bom vocês me escutar. Eu tenho uma coisa boa para falar para vocês. Porque senão a gente fica brigando, gente, não adianta. Então, Hoje assim, você é Luísa Helena, né, Luísa? Vão te tentar, mas você fazia isso lá atrás, aquele negócio... Não, mas Deixa eu falar espera aí, uma eu sou coisinha Luísa boa. Helena agora, É. que também tem Agora. gente que fala mal, fala bem, tudo bem, mas o que eu quero falar é o seguinte, a gente Pede se pra permite, falar, a gente se permite os outros fazer essas perguntas pra gente. Porque a hora que me fazia, você fala, por quê? Você acha que você ficando em casa, a receita do seu filho está certinha, ele vai ser perfeito? Não tem receita, gente, para filho. Não tem receita. E é isso que a gente não pode. A gente não pode permitir que isso aconteça de forma de dentro para fora. E nem reproduzir. E aí a gente tem que começar a ter esse olhar diferenciado. E eu vou até usar uma frase que você fala, que não é que eu sou contra os homens, é que eu sou a favor das mulheres. Então, a gente precisa ter mais mulheres... É importante a gente usar isso. Nós temos filhos homens, nós não podemos ser contra os homens. Nós temos que... Quando eu lanço esse Pula para 50 para homens, eu chamo eles para nos ajudar. Vocês não estão satisfeitos com tudo? Vamos pôr mais mulher para ver se a gente muda. Porque nós temos homens, a gente não pode ficar... O ideal é a união do masculino com o feminino, gente. Esse é o sonho de todo mundo. Nós somos 53%, significa que somos mães, amigas, parceiras dos outros 47%. Então, nós somos 100%. Né? Então, esse é o momento da união entre homens e mulheres e ter a representação feminina. Exato. Eu só queria complementar aqui, embora eu não seja especialista em políticas públicas, mas, a partir de agora, eu vou carimbar. Sou políticas Todo mundo é públicas. especialista em política pública. Não, porque eu sempre... Ela levantou um ponto incrível, porque eu cresci com esse paradigma de que política é sujo, que eu não quero falar de política. Só que é isso, você deu um estalo, e eu sabia que esse evento ia trazer esses estalos, mas eu não sabia que ia trazer para mim também. Porque nós, amiga, nós não sabemos como começar isso. A grande maioria, e eu faço parte dessa grande maioria. Eu admiro muito mulheres na política, mas por onde eu vou começar a fazer políticas públicas? E aí eu queria saber de vocês aqui, quem entende de políticas públicas? Mas, assim, entender como começar, por Não, onde gente, começar. política pública são leis que vai reger o nosso dia a dia. Quem mais entende dessas leis são nós mulheres. Se está bom, se não está, o que acontece. Luísa, Eu não quero mitificar a política pública como uma coisa... Política pública são leis que facilitam o dia a dia das pessoas. A minha avó falava que política a gente conversa no almoço, fazendo almoço. Olha que mulher inteligente. Então, olha para você ver, a cota para negros universitários foi uma política pública que melhorou negros nas universidades. Foi uma luta do movimento negro. Foi uma luta. Não, eu estou dizendo assim, de ter as cotas, que agora eu estou assinando já faz tempo para poder não vencer. Mas é política pública que deu o salto nas universidades. Tem gente que fala que acha ruim, acha certo, mas é o que deu o salto na universidade dos negros poderem ter acesso. Se a gente analisar, é política pública que deu. Política pública que deu 6 meses para a mulher poder ficar em casa, e o homem agora 15, 20 dias. Foi políticas públicas, então ela faz parte do nosso dia a dia. Políticas públicas que regem o nosso dia a dia. Pois é, e aí para ver, porque, desculpa, amiga, é só para eu finalizar, para eu explicar para ela, porque o momento que a gente vive de não informação, porque a maioria de nós, eu não falo só mulheres, eu falo de população, não entende o conceito, não sabe o que é políticas públicas, então falta informação também. Não? Fechar, eu tinha uns 15 anos, minha mãe tinha empório, lojinha.
Meu tio, eu estava discutindo política, meu tio ligou, não era celular, né? Meu tio ligou e falou, menina, política e religião não se discute. É o que a gente aprendia pequenininho. Mas quem falou que não discute? Ele pode discutir, eu não posso? Exatamente isso, todo mundo foi criado assim, futebol, política e economia, né? Eu venho de uma família muito politizada. E política ali, a política está ali. Minha avó falava, política a gente faz fazendo comida, porque se o preço do feijão aumenta, a gente precisa saber o porquê e questionar o que está acontecendo. Então, as coisas são... As coisas por onde a gente começa, para mim, é na coragem de falar de política no sofá. De falar e de falar sobre política. Eu acho que a polarização coloca a gente brigando, mas eu queria dar um exemplo. A minha mãe é uma mulher branca, de esquerda, e meu pai é um homem retinto, de direita, militar. Totalmente o contrário. E eu sou uma mulher negra ativista. E a gente conversa horas sobre política e não matamos ninguém. Está todo mundo vivo. Eu acho que a coisa da política, da construção da política, né, é o movimento não só da reclamação, né, da murmuração, mas da resolutiva, né? Então, você tem um dado que não é um dado que você gosta, qual que é a sua sugestão? Meu pai sempre fez isso. Os últimos 4 anos eu falava, eu não estou conseguindo, meu pai, qual que é a sua sugestão? Qual seria a sua sugestão? E ele fazia a gente refletir. E isso se reflete nos meus 2 filhos. Exatamente nos meus 2 filhos. Eu me lembro exatamente de uma vez eu falar para o meu filho assim, nossa, quando você crescer, eu vou te levar para a Disney. Ele falou, mas deixa o Trump sair, que eu não gosto do Trump. Quer dizer, essa foi a construção política dele, assim, essa visão dele, que certo ou errado, ele estava ali criando um pensamento crítico político. Porque eu acho que é esse pensamento crítico que é importante, que nos falta. Porque senão a gente também não raciocina. Eu vou responder tua pergunta com um convite, né? De você, por onde que a gente começa com políticas públicas? Então, assim, votar é básico, obrigatório, inclusive, gente, né? Aí a gente vota pensando em mulheres que possam fazer a diferença nas políticas públicas que vocês pretendem. Mas e no dia a dia? No dia a dia, um convite importante que a gente precisa estar juntas para mudar é a questão da violência contra a mulher. Isso é todas as mulheres e homens, a gente tem que mudar essa realidade. Então, isso é uma pauta global do Grupo Mulheres do Brasil, não só no Brasil, a gente está em todo o mundo, mas a gente tem que mudar essa realidade no mundo. Porque parece coisas que tinham ficado para trás e não estão mais recentes do que nunca. O último Fórum de Segurança Pública, os números aumentaram da pandemia. Fala assim, mas acabou a pandemia, né? Passou depois um ano da pandemia. E os números de 2012 para 2013 já são muito mais altos, de feminicídio, de violência contra a mulher, dos diversos tipos de violência, que é um ciclo de violência. Então, como que a gente vai educar as próximas gerações? Que legado que a gente vai ter que deixar como sociedade e fazendo políticas públicas efetivas, porque para problemas complexos não tem uma solução simples e única, mas temos todas estar engajadas e realmente o Grupo Mulheres do Brasil nos acompanha, porque assim a gente vai juntas buscar essa mudança no mundo, de a gente erradicar a questão da violência contra a mulher, porque não pode ser, né? Não dá para ser. Afeta, a Luísa fala muito isso, que afeta a todos, né? Afeta os filhos, afeta a mulher e afeta até o homem que agrediu. Porque ontem a gente estava conversando, né, Jana? Porque daí, se você vai escutar a história dele, tem processos históricos que também aconteceram, que também precisavam ser trabalhados. Então, esse é o convite. Eu aceito esse convite. Eu acho que a gente tinha que trabalhar muito isso, se possível. Uma das ações efetivas é trabalhar esse tema, que é pertinente, faz parte da realidade diária do nosso país. Né? Deixa eu só complementar aqui a tua fala. É por isso que, infelizmente, as pessoas demonizam a política, né? E, você é político, e olham para o político como... Mas é aquilo que Luísa falou, que tantas outras falaram. É a política que vai transformar a vida, é a política da educação, é a política da sociedade, é a política da saúde, enfim. Então, eu quero reforçar.
Eu hoje como política, eu hoje como deputada federal, eu quero reforçar o apoio. A gente precisa de verdade. E aí, como é que você alcança? Como é que você chega? É apoiando os projetos de leis que vão fazer diferença, apoiando e incentivando também aos políticos. E convido aqui, você falou sobre a violência doméstica. Infelizmente, a gente tem aí muitas mulheres que têm a... ela está com horário. Só para falar, muitas mulheres que estão com a... dentro da polícia, da delegacia, ou dentro de um hospital, para poder receber, foi agredida e precisa, né, ser orientada, tira o boletim de ocorrência porque está junto do homem que agrediu. Então, a gente precisa pensar nisso. E convidar vocês a apoiar os projetos para que a gente possa aí levar a amamentação para todo mundo. Com certeza. Obrigada.